Beleza, galera? Boa tarde a todos vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia aqui do canal, você já conhece. E toda quinta-feira nós nos encontramos aqui a partir das 4 horas e 20 minutos com a aula de Biologia para a segunda série do ensino médio, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Um abraço aí para a galera que já está conectado conosco. Pajeú do Piauí, né? Pajeú do Piauí. Que mais? E a galerinha também que tá... Rapaz, mas o Rian estava conectado com a gente neste tanto do terceiro ano. Já está conectado conosco aqui na segunda série também. Um abraço, Rian. Rapaz, o Rian continua pedindo aí continua pedindo aí a aula dele de história, é? Tá me pedindo nesse instante uma aula de história ali pela terceira série, o Rian. Um abraço. Jorginho, cadê a música, Jorge? Cadê a música, rapaz? Na minha vida tudo está mudado. Depois do dia em que eu amei você, tentei criar pra mim um mundo novo e todas as tristezas esquecer. Não sei porque os outros não entendem e acham tão errado o nosso amor. Será porque eu me sinto assim tão jovem? Não tenho o direito de amar. Eu quero apenas carinho, o sol brilhando pra mim. Não quero viver mais sozinho, porque tudo está contra mim. Eita, meu amigo. Mas o negócio mesmo é amanhã. Amanhã é que é o negócio. Jorge, rapaz, eu vi um cidadão acolá tocando violino, né? Como é que faz violino aí? Exatamente. Eu vi um cidadão acolá tocando violino. Me lembrei, sabe de quê? Do filme do Titanic. Aí ele disse, mas professor, rapaz, não, é porque a cena me lembrou aquele momento em que a orquestra do navio, sabendo que o navio vai afundar, continua tocando, não é? Para poder tentar acalmar aquela multidão de pessoas desesperadas ali no meio do Oceano Atlântico, né? Tocando aquela, sabe tocar aquela música que eles tocam? Sabe qual é a música? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, né? A música eu lembro, rapaz. Tudo bem, galera, vamos lá. Vamos lá para a nossa aulinha de hoje, trabalhando um tema muito legal, organizando a diversidade dos seres vivos, né? E na nossa aula de hoje, nós vamos tentar compreender a importância biológica das bactérias, suas principais características, sua correta classificação e também o seu modo de reprodução. Ou seja, o que nós vamos tentar aqui, galera, nesse momento, na nossa aula de hoje, é encontrar, tá? Onde eu coloco as bactérias, tá certo? O que são bactérias, quais são as características e etc, e etc. Cara, é isso que a gente vai tentar na nossa aula de hoje. A gente vai tentar conseguir estar mais próximo, né, dessa realidade que são as bactérias. Falar em bactérias, né? Estava agora há pouco sendo ali questionado exatamente sobre isso. O uso inadequado, porque sempre cai em prova de Enem, gente, não tem jeito. Cara, é um negócio assim impressionante. Sempre o Enem te cobra sobre uma coisa chamada bactérias e resistência bacteriana a antibióticos. Gente, agora há pouco ali sendo questionado sobre isso. Gente, você está com uma dor, alguma coisa, dor de dente, ou o que quer que seja, você não tem que estar tomando antibiótico. Primeiro, você não sabe se tem uma infecção. Segundo, você não sabe se a infecção é bacteriana.
Terceiro, você vai tomar, você tomou um comprimido. Você não sabe quanto tempo você precisa tomar, por quanto tempo você precisa tomar esse comprimido. Quarto, você não sabe qual a miligrama e se ele está ou não associado com outras substâncias, como, por exemplo, a amoxicilina associada ao ácido clavulônico. E por quanto tempo, quantos comprimidos por dia? Ou seja, tomar antibiótico sem a devida prescrição médica, sem a devida prescrição de um dentista, sem a real necessidade, é completamente inapropriado. Então, essas bichinhas aqui, ó, uma das maiores descobertas da medicina, uma das maiores descobertas da medicina, foi, sem dúvida nenhuma, o antibiótico, né? Que foi quem proporcionou para todos nós a possibilidade de estarmos, vamos dizer, com infecções aí sendo tratadas, as mais diversas que você possa imaginar, né? Mas o uso inadequado, o uso incorreto, o uso inapropriado, o uso indiscriminado desses antibióticos pode, com certeza, prejudicar. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Tá? Isso daí, sem dúvida nenhuma. Então, vamos lá para falar em antibiótico, antibiótico lembra bactéria, né? Falar em bactéria, vamos lá falar sobre essas belezinhas aí. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender. Características gerais das bactérias. Então, as bactérias são seres unicelulares. Unicelulares quer dizer que apresentam apenas uma única célula. Então, as bactérias, sejam elas quais forem, vão apresentar apenas e tão somente uma única célula. Então, o primeiro ponto é isso. Bactérias são organismos unicelulares, são seres unicelulares. Então, o primeiro ponto é isso daí. Tá bom? Primeiro ponto. Segundo ponto. Todos os seres desse reino são procariontes. Reino, professor? Sim. Nós estamos falando do reino Monera. Reino Monera é o reino ao qual pertencem as bactérias. Então, as bactérias são organismos procariontes. Procariontes quer dizer o quê? Quer dizer que são organismos que apresentam uma organização celular extremamente simples, não possuem núcleo, vamos dizer, diferenciado, não possuem núcleo que esteja delimitado por membrana, tá? Os seres procariontes não apresentam organelas membranosas, tais como lisossomos, complexo golgiense, né? Mitocôndrias, cloroplastos, vacúolos, peroxissomos, complexo golgiense, retículo liso, não tem nada disso. E são seres procariontes. Tá bom? Organismos procariontes. Pertencentes, portanto, ao reino Monera. E você tem aí organismos extremamente simples, portanto. Professor, procariontes são apenas as bactérias, os moneras? Sim ou não? Bom, procariontes, sim. Unicelulares, não. Tá? Nós temos fungos unicelulares, nós temos protistas unicelulares, tá? Muito bem. Possui seres anaeróbios e aeróbios. Anaeróbios, organismos que não necessitam de oxigênio, tá? Não dependem do oxigênio, anaeróbios. E aeróbios são aqueles que apresentam a necessidade do oxigênio. Nós, por exemplo, somos aeróbios. A gente precisa de oxigênio. Eu preciso de oxigênio, você precisa de oxigênio,
Beleza? E outros organismos também. Possui seres heterótrofos e autótrofos. Seres heterótrofos e autótrofos? O que é isso? Vamos lá. Heterotrofia é aquele indivíduo, hétero quer dizer diferente, trófos quer dizer alimento. Heterotrófico é aquele indivíduo que não tem a capacidade de sintetizar, de produzir o próprio alimento e, portanto, precisa comer, adquirir matéria orgânica previamente elaborada. Então, aí é um ponto importante. Beleza? Professor, e os autótrofos? Os autótrofos são aqueles que têm a capacidade de produzir o próprio alimento. Então, esses caras, diferente dos heterótrofos, podem sim, produzem sim o seu próprio alimento. Esses têm a capacidade de produzir o próprio alimento. Sem dúvida. Tá bom? Muito bem. Então, possuem parede celular composta por peptido glicano. Deixa eu explicar para você. Volta para mim aqui, Jorge Delbalde, por favor. Olha aqui. Isso aqui que eu estou triscando aqui, ó, que eu estou batendo aqui, ó, madeira, né? É esse balcãozinho aqui e tal, tá? Então, madeira. Então, raciocina comigo aqui. Esse balcãozinho, como é que chama isso aqui? Bancada, né? Essa bancadazinha aqui, tá, gente? Ela é feita de uma substância chamada celulose, tá? Isso aqui, ó, que eu tô mexendo aqui, ó. Chama-se celulose. Madeira, na verdade é celulose. Celulose, ela é retirada da parede celular das células vegetais. Então, peraí, professor, peraí, calma. Não precisa tirar de mim aqui não, Jorge, pode deixar aqui mesmo. Aqui eu estou dizendo assim, ó, possuem parede celular composta por peptido glicano. Quer dizer, então, que os vegetais, a parede celular é de celulose, mas na bactéria a parede celular é peptido glicano, é isso? Ó, show de bola, é exatamente isso daí mesmo. Então, ó, aqui é peptido glicano, ou desculpa, celulose. Mas lá na bactéria, a mesma parede celular é um outro composto, que é o peptido glicano. Beleza? Alguns antibióticos, que eu comecei a aula falando sobre isso, inclusive, eles atuam justamente nesse tal de peptido glicano. Isso aqui, ó. Beleza? Show. Exemplo de seres desse reino. As arqueias, as bactérias, as cianobactérias, que antigamente eram chamadas de algas azuis, tá? E por aí vai. E é claro, eu não posso deixar de falar que, eu comecei inclusive tratando sobre isso, as bactérias são, uma boa parte delas, né, organismos causadores de doenças. Beleza. Professor, e agora o que é que nós vamos fazer? A gente vai precisar somente saber como é que é essa bactéria. Só isso. Tranquilo? Vamos só saber como é que são essas bactérias, tá? Como é que são essas bactérias? Vamos conhecer as bactérias. Tá aqui, ó. Olha elas aqui, na tela. Veja, professor, o negócio é esquisito, isso aí, estranho, velho. Pois é, gente, isso aqui é uma bactéria, né? Isso aqui é uma bactéria. As bactérias, como você está vendo aí, do jeito que você está vendo aí, elas são formadas por essas estruturas, tá? Aqui, no caso, é uma bactéria que apresenta uma estrutura um pouquinho diferente, por uma razão. Ela tem cápsula, né? Essa bactéria tem cápsula.
Então, a cápsula dessa bactéria é uma bactéria encapsulada. É uma bactéria encapsulada. Pronto, aqui, ó. Tá aí. Encapsulada. Quer dizer o quê? Que apresenta uma cápsula ao redor dela, tá? Uma cápsula ao redor dela. Abaixo dessa cápsula, aí sim vem a parede celular. Professor, toda bactéria tem cápsula? Resposta: não. Nem toda bactéria tem cápsula. Nem toda bactéria tem cápsula. Essa aqui tem. Abaixo dessa cápsula, eu estou mostrando para você aí a parede celular. Parede celular é essa estruturazinha aqui, gente, ó. É essa estruturazinha aqui. Tá? Abaixo dela. Abaixo da cápsula, parede celular. É a parede celular que eu disse a vocês que é de peptídeo glicano, tá? Aí sim, abaixo da parede celular é que vem a tal membrana plasmática. É que vem a tal membrana plasmática. Tá aí, é essa daí. Membrana plasmática. Toda célula tem, né? Toda célula possui membrana plasmática. O professor Malson disse que essa célula é procarionte. Gente, não ter membrana nuclear é uma coisa. Não ter membrana plasmática é outra. O que essa bactéria aqui não... O que essa bactéria não. O que bactérias, de um modo geral, não tem é membrana no núcleo. Membrana celular, toda bactéria apresenta. Show? Lindo, lindo, lindo e maravilhoso. Muito bem, galera. Passando. Né? Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, plasmídio, pedaço de material genético circular, né? Material genético circular. Muito bem. Você vai entender depois o que é que a gente faz com esse plasmídio, mas nós já trabalhamos aqui um tema voltado para biotecnologia e engenharia genética. E lá nós vimos que os plasmídios apresentam, os plasmídios bacterianos são muito utilizados, altamente versáteis, né? Muito utilizados com um objetivo. Qual é esse objetivo? Fazer com que eu possa implantar ali pequenos quantidades de DNA externo, genes, por exemplo, para que você possa produzir alguma coisa a partir da introdução daquele material ali, tá bom? Beleza? Lindo, lindo, lindo? Muito bem. Continuando. Vamos lá. Então, nós temos aqui, além do plasmídio, tá? Você tem aqui o cromossomo. Esse sim é o material genético. Deixa eu só apagar bem aqui para colocar mais próximo. Pronto. Esse sim é o material genético principal, né? Esse é o material genético principal da bactéria. Lembrando que esse cromossomo, material genético da bactéria, está disperso pelo citoplasma, né? Disperso pelo citoplasma. Ele não está como material genético de uma célula eucarionte, individualizado pelo núcleo. Não está. Ele está disperso pelo citoplasma. Você está vendo aí. Por quê, professor? Porque a bactéria não tem material nuclear individualizado. Por isso. O citoplasma, onde toda essa zoada está misturada, essa zoada todinha está misturada aí no citoplasma, né? Esse é o lugar onde ela se encontra. Tá bom? E você tem os chamados ribossomos. Ribossomos são... Professor, o senhor disse que não tinha determinadas organelas, professor. O senhor falou um monte de organelas aqui. Mas se você voltar, você não vai me ouvir falando em ribossomo, não. Ou seja, eu estou dizendo a você, afirmando a você, que ribossomo, organismos procariontes apresentam. São organelas não membranosas. E de que um ribossomo é formado, professor? Apenas e tão somente de RNA ribossômico e proteínas. Encerrou a conversa. Só isso. Então, como não tem membrana, você encontra na célula procariótica. Agora, se tivesse membrana, você não encontraria.
Beleza? Show? Muito bem. Bom, aqui nós temos os flagelos, né, bacterianos. Para que serve esse flagelo, hein, professor? Locomoção, né? Ajudar na locomoção da bactéria. É isso. Você tem as fímbrias, características das bactérias, né, típicas das bactérias. Gente, algumas estruturas a mais, outras a menos. Essa é a base, né, de toda e qualquer bactéria. É isso aí. Falou em bactéria? É isso aí que você se lembra. Beleza? Show de bola. Fisiologia das bactérias. Nós falamos sobre as características gerais, nós falamos sobre a morfologia da bactéria e agora vamos falar sobre a fisiologia das bactérias. Vamos ver isso aqui. Eu falei que as bactérias podem ser autótrofas ou heterótrofas, ou seja, ou produzem o próprio alimento ou não produzem o próprio alimento. Produzir o próprio alimento é autótrofo, não produzir é heterótrofo. Belezinha? Show. Pronto. Olha a equação geral aí, tá? Para a gente poder entender como é que funciona a alimentação, eu ia dizer, desses animais, ó, essas bactérias. Então vamos lá, ó. Bom, a gente sabe que a equação geral de uma fotossíntese qual é? Deixa eu colocar para você. Gás carbônico, CO2 mais água, tá? Produzindo na presença de luz e clorofila, produzindo glicose, C6H12O6, mais água, mais oxigênio. Eu não estou balanceando essa equação aqui, tá, gente? Eu não estou balanceando essa equação, apenas estou colocando aqui. Gás carbônico mais água, produzindo glicose, água e oxigênio. Pronto. Muito bem. Tá certo. Equação geral da fotossíntese. Essa daí. Então, aqui eu obtenho alimentos através da produção desse alimento. Eu produzo o alimento. Tá? Então, aí nós estamos falando de organismos autótrofos. Autótrofos. Certo. Isso em bactérias capazes, vamos dizer, representantes Monera, capazes de fazer fotossíntese. Mas nem todos são capazes de fazer fotossíntese. E aí, professor? E aí, se você pegar, por exemplo, em sulfobactérias, né? Bactérias sulfonadas, você pode ter o que aí? O CO2 mais algum elemento contendo enxofre, afinal de contas são sulfobactérias, né, o H2S, aí no caso, e produzindo aqui C6H12O6, que é o gás, que é a glicose, mais o oxigênio, mais o enxofre. Também é possível você produzir glicose. Claro que quando eu comparo a quantidade de glicose produzida em sulfobactérias com a quantidade de glicose produzida na fotossíntese, obviamente que o rendimento energético em fotossíntese é muito maior do que o rendimento energético em bactérias. Sem dúvida. Não tem nem o que discutir. Tá? Beleza. E em cianobactérias, algas e plantas clorofiladas, pode fazer tranquilamente, por exemplo, uma fotossíntese normal. Seguindo a mesma equaçãozinha geral da fotossíntese, gás carbônico e água, produzindo glicose, água e oxigênio. Sem nenhuma dificuldade. A lá de baixo ali, ó, é essa aqui, ó. Ó, coisa linda. Aí, olha isso aí. É essa aí, ó. Tá certo, galerinha? Show. Muito bem. Bacana. Vamos para a próxima.
Continuando aí a fisiologia das bactérias. Vamos falar agora, tá, da quimiossíntese. Quimiossíntese. Professor, o que é quimiossíntese? Produção, não tem a fotossíntese? Não é a produção de alimento através da luz, foto quer dizer luz. Quimiossíntese é a produção de alimento através de uma substância química. Só isso. Gente, não tem dificuldade. Tá bom? Não tem dificuldade. Vamos lá então, galera. Então você tem aqui a primeira etapa, que é a presença de um composto inorgânico, né? Mais oxigênio. Lá na fotossíntese, você não tem gás carbônico e água reagindo? Aqui você tem algum composto inorgânico reagindo com quem? Oxigênio. Primeira etapa. Produz o que, hein, professor? Um composto inorgânico oxidado, porque o composto inicial é reduzido, mais energia. Essa energia, ela é utilizada para fazer reagir gás carbônico e água para a produção de carboidratos, como, por exemplo, C6H12O6. Que é isso aqui? Glicose. Isso aqui é a glicose. Gente, isso é quimiossíntese, é um processo bem simples. Eu não preciso dizer a você que no processo de quimiossíntese você tem um rendimento energético fraco, né, gente? Não é grande não, o rendimento energético é pouquinho, mas produz alguma coisa. Rendimento energético é fraquinho? Mas produz alguma coisa. Beleza? Com certeza produz alguma coisa. Show de bola, galera? Show de bola. Olha aí, coisa linda, quimiossíntese acontecendo. Paz, essas reações químicas ocorrendo. E elas ocorrem toda hora e todo instante no nosso organismo. Por exemplo, agora há pouco ali a gente comeu que era aquilo ali, Marlene? Como é o nome daquele negócio ali? Mingau. Não é porque eu não consegui identificar, sabe, Marlene? Aí eu queria saber como é que é o nome. Né? Que a pessoa que fez não deixou claro o que era, né? E tu ainda encontrou uns objetos assim, estranhos, né? Foi, eu também, não identificada. A gente ficou em dúvida o que era, então não deu para identificar. Não deu para identificar. Então vamos lá. Ainda bem que essa criatura não está aqui. Pois bem, a Marlene, que tem uma boa vontade muito grande, disse que é mingau. A Marlene, que tem uma boa vontade grande demais, disse que era mingau. Beleza. Vamos supor, naquele mingau ali, você não é um organismo autótrofo, você é heterótrofo. O que tem que acontecer no seu organismo? Ela tem que ser quebrada, aquele mingau, né? As ligações têm que ser quebradas daquele mingauzinho ali, que tem um monte de coisa, inclusive açúcar, né? Açúcar ali é um componente importante, por quê? Porque o açúcar é glicose. A glicose é a substância utilizada como fonte primária de alimento pelo nosso organismo, né? É a glicose, tem que ser quebrada. Aliás, se tinha uma coisa que tinha ali, era glicose, viu, meu amigo? Meu pai amado, Santa Maria da Codipe, viu, velho? Então, quebra a ligação de glicose e o seu organismo vai fazer isso. Aí são reações químicas. E essas reações químicas vão quebrando essa molécula de glicose, vão liberando energia que você vai utilizar para o restante do seu dia, né? Se depender de energia das ligações químicas quebradas pelo açúcar daquele mingau ali, eu vou passar uma semana sem comer. De tanta energia. Tem energia, meu patrão. Mas graças a Deus que a pessoa não está aqui para ouvir essas coisas. Graças a Deus. Bora lá. Bom, então continuando aqui, ó. Fisiologia
das bactérias, né? Fisiologia das bactérias. Tá aí. Muito bem. Se você observar o processo, a bactéria ela faz respiração, algumas delas anaeróbia, quer dizer, na presença do oxigênio elas morrem. Querem que eu dê um exemplo? Tétano. O tétano é uma doença causada por uma bactéria chamada Clostridium tetani, o nome da bactéria. É uma bactéria anaeróbia, por isso que às vezes você passa, volta aqui, o Jorginho Delbalde Dornelles Lavoisier. Esse maior show bom, pai. O cara passa, por exemplo, né? Você está num determinado. Jorginho, volta aqui. O cara passa, está num determinado local, e aí tem ali um pedaço, uma ponta de um prego. Pô, um perigo, moço. Armaria. Acaba andando no meio do mundo aí, pisa num prego, numa qualquer menina é danado para esconder as cores da mãe. O perigo é isso aí. É danado para esconder as cores da mãe, do pai, né? Aí vamos supor, você passou ali e tal. Pode deixar do jeito que tá aí, Jorge. Aí você passou ali, ó. Arranhou aqui sua barriga, seu braço, né? Pode deixar do jeito que tá aí. Qualquer coisa do tipo. Ô, rapaz. Ô, meu irmão. Se for um ferimento superficial, a possibilidade de gerar tétano aí é muito baixa. Por quê, professor? Porque quanto mais superficial for o ferimento, mais oxigênio essas bactérias vão entrar em contato. E a possibilidade delas morrerem é muito grande. Mas, se esse ferimento for profundo, quer dizer, vamos supor, tem uma ripa, um pedaço de ripa, né? Aí tá lá um prego naquela ripa. E aí, tu não viu, o prego tá ali, pegando chuva, sol, até enferrujado pra caramba. Aí tu foi ali, tal, sem querer, pisou o pé naquela ripa com o prego. E o prego entrou em sua totalidade no seu pé. Ô, rapaz. Aí o negócio é diferente. Aí a coisa é diferente. Por quê, professor? Porque você tem grande profundidade. Essa profundidade gera uma situação anaeróbia e a possibilidade de gerar tétano é grande. A possibilidade de gerar tétano é grande. Gente, tenha cuidado. Mantenha suas vacinas em dia, né? Tal. Você tem a antitetânicazinha, você tem... Cara, acontecer isso aí, corra imediatamente. Avise seu pai, avise sua mãe. Corra para o hospital para tomar a antitetânica. Porque, gente, tétano mata. Tétano mata. Infelizmente, eu perdi meu avô paterno por causa de tétano. Como, professor, ele pisou em algum lugar? Não, ele tomou uma injeção. Foi tomar uma injeção. Naquela época não era descartável. A agulha estava enferrujada. Ele tomou a injeção, beleza, sem problema nenhum. Só que você sabe que para aplicar a injeção você tem que penetrar a agulha, né? E aí, gente, ó, a agulha foi penetrada, não sei se no braço, não sei onde foi. Acredito que tenha sido no braço. E aí, gerou uma condição anaeróbia. Qual é o resultado disso? Tétano. E aí, na situação de hoje, naquela época era mais difícil. Hoje ainda é mais fácil de você sobreviver, quer dizer, é menos complicado para sobreviver, né? Mas naquela época não, gente. Infelizmente faleceu de tétano, bactériazinha causadora do tétano, Clostridium tetani, tá? Vamos lá, então tá aí a respiração, ó, ele mostrando, tá? Você tá vendo aqui bactérias com oxigênio e sem oxigênio. A bactériazinha tá aqui, ó. Com oxigênio e sem oxigênio. Bom, você tem 1, 2 e 3. Por que muda tanto assim? Vamos lá. O 1, você está vendo a quantidade de bactérias. Essa regiãozinha rosa é a região que tem oxigênio. E a regiãozinha amarela é a região que não tem oxigênio. Não tem oxigênio, tá? Ora, se nós estivermos falando de bactérias anaeróbias
obrigatórias, o lugar onde elas vão se concentrar vai ser no lugar onde tem a maior possibilidade de bactérias ou de ausência de oxigênio. Quando você fala de bactérias aeróbias, você está falando de bactérias que vivem em ambientes com a presença do oxigênio. E se você fala de facultativas, né, que é o caso dessa de baixo aqui, ó, aí não, aí você pode ter em todos os lugares, mais acima, mais abaixo, sem problema nenhum. Tranquilo? Porque elas são anaeróbias facultativas. Beleza, show. Essa imagem é legal, hein? Bom, vamos falar sobre reprodução nas bactérias, vamos lá? Como é que se dá o processo de reprodução nas bactérias? Eu estou começando aqui falando sobre a reprodução assexuada. Gente, na reprodução assexuada, né, que é a que você está vendo aí, você tem vamos dizer, uma bactéria se reproduzindo, gerando duas absolutamente iguais. Deixa eu dizer para você. Professor, esse processo é um processo rápido? Vamos lá. Se uma bactéria, né, encontra um ambiente adequado para ela poder se reproduzir, só para você ter uma ideia, se uma bactéria encontra um ambiente adequado para ela se reproduzir. Você sabe em quanto tempo uma bactéria se reproduz? Se ela encontrar um ambiente adequado para se reproduzir? A cada 20 minutos, em média. Significa que 1000 bactérias em 20 minutos, ela dá origem a 2000 bactérias. Com mais 20 minutos faz 40. Ela dá origem a 4000 bactérias. Com mais 20 minutos ela faz 60 e dá origem a 8000 bactérias. Pessoal, vocês têm ideia do que é uma bactéria, né? 1000 bactérias no caso, representando unidade aí. A cada 60 minutos, 1 hora, gera, rapaz, é brincadeira um negócio desse, gera 8000 bactérias. Você tem ideia do que é isso? Meu amigo, é bactéria demais. Em 1 hora, uma bactéria dá origem a 1000, quer dizer, 1000 bactérias dá origem a 8000, é um negócio realmente absurdo. É ou não é? Sem dúvida que é. Então, esse processo de reprodução das bactérias é um processo bem interessante para a gente entender. Aqui nós estamos falando de reprodução assexuada, tá? Muito bem. Mas as bactérias também fazem outras formas de reprodução. Ali é muito simples, bipartição ou cisparidade, né? Onde uma célula dá origem a duas e acabou a história. Você sabe que a bactéria é um organismo unicelular. Então, quando a célula se divide, a bactéria se reproduz. Acabou-se. Simples assim. Beleza? Beleza. Vamos lá, então. Transformação. Um tipo de reprodução também. Reprodução pelo quê? Reprodução onde você tem envolvimento de material o quê? Genético. Envolvimento de material genético. Quando tem envolvimento de material genético, nós dizemos que isso aí é reprodução sexuada. Por quê? Porque tem envolvimento de material genético. Reprodução sexuada. Show? Show. Lindo, lindo e maravilhoso, não é não? Me diga aí. Como é que é a transformação, professor? Transformação é quando você tem uma bactéria
tá? Que absorve material genético, DNA, de bactérias mortas que estão dispersas naquele meio. Vamos supor, né? Vamos pegar aqui uma situação. Vamos supor que você tenha aí a seguinte situação. Só para a gente poder entender como é que é o processo, tá? Você tem aí um determinado ambiente onde as bactérias, algumas bactérias acabaram morrendo. Morreram. Professor, isso pode acontecer, por exemplo, na minha garganta? Com certeza que pode. Né? Com certeza que pode. O que mais? Pode acontecer no meu dente? Pode. Pode acontecer no dente. Se você tiver uma infecção da polpa do dente, por exemplo, né? Uma infecçãozinha da polpa do dente, por exemplo, e seu dente estiver latejando, quando você abre ali aquela polpa, que expõe, você faz a abertura coronária ali, você já está sabendo que ali tem uma quantidade de pus característico de uma infecção. Característico de uma infecção. Beleza? Muito bem. Você pode ter uma bactéria, sei lá, pode ter uma bactéria aí no dedo do seu pé? Pode. Você pode ter uma bactéria no seu intestino? Pode. Infecção intestinal, né? Terrível. E assim vai. Aí naquele ambiente ali, uma bactéria está viva e algumas morreram. Com isso você tem o quê? Você tem material genético livre, dando sopa ali. Aí, aquela bactéria acaba, vamos dizer, entrando em contato com aquele material genético e absorvendo ele. Esse material genético é incorporado, tá aqui, coloquei aqui em rosa, aqui, ó, incorporado na bactéria original, formando uma bactéria recombinante. Transformação. Mas tem também a transdução. Transdução é quando você tem um vetor. Quando você tem um vetor, tá? O vetor normalmente é um vírus. Normalmente é um vírus. Esse vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele vai entrar na bactéria e vai levar aquele material genético, DNA, para a bactéria. Então, qual é o resumo da ópera aí? Qual é o resumo da história? O resumo da história é que, com essa bactéria, com um vírus em seu interior, levando material genético para dentro dela, acaba que esse material genético sendo incorporado na bactéria. E o resumo da história, a bactéria sai modificada. Reprodução sexuada por transdução. Beleza? Transdução. Show. Vamos agora falar de um outro tipo de reprodução sexuada. A conjugação. Conjugação. Conjugação bacteriana. Como é que é isso? Conjugação bacteriana, pessoal, é quando você tem bactérias que se juntam através de uma ponte citoplasmática, né? A bactéria tem o seu material genético próprio, a outra bactéria também tem seu DNA próprio, seu material genético próprio, e elas acabam se juntando através de uma ponte chamada de pile sexual. Esse pile, essa ponte, como toda e qualquer ponte, vai permitir o quê, gente? Vai permitir a passagem de
material genético de uma bactéria para a outra. De uma bactéria para a outra. Uma vez que essa bactéria passa para outra, o material genético de uma bactéria passa para outra, as duas saem modificadas. Na maioria das vezes, as duas saem modificadas. Às vezes, não. Somente uma sai modificada, que é essa que você está vendo aí. E o resumo da história, qual é? É que você tem agora uma bactéria que tem material genético que não é o padrão dela anteriormente. Ou seja, você tem aí uma bactéria mudada, alterada, modificada. Isso é reprodução sexuada por transdução. Transdução. E aí a outra, transformação. E essa que a gente está vendo? Conjugação bacteriana. Então, reprodução do tipo sexuada. Beleza? Show? Deixa eu passar então, gente. Bom, volta aqui o meu querido Jorge Dornelles Delbalde. Queridos, nós trabalhamos o que é uma bactéria, como é que ela se estrutura, não é? E agora, professor? E agora está faltando a gente tratar sobre uma coisa chamada doenças bacterianas, para a gente poder fazer nossas atividades, né? Falar sobre as doenças bacterianas. Gente, e o que não faltam são doenças bacterianas. Ô, meu irmão, imagina aí o absurdo, a quantidade absurda que você tem de doenças bacterianas. E a gente vai tratar de todas elas aqui, tá? Quer dizer, todas não tem como você tratar de tudo, mas vamos tratar aqui da maioria delas, tá? Beleza? Então vamos lá, gente. Presta atenção. Vem comigo aqui, Jorginho. Põe na tela. Vamos começar falando sobre a tuberculose. Tuberculose. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu vou dizer para vocês que tuberculose, ao contrário do que muita gente pensa, tuberculose não ocorre apenas no pulmão, tá, gente? Como é que é, professor? Que história é essa? Tuberculose não dá só no pulmão? Não, dá não. Tuberculose pode acontecer em qualquer parte do seu corpo. É isso mesmo que você ouviu. Tuberculose pode acontecer em qualquer parte do seu corpo. Você pode ter tuberculose. Tá, o mais comum eu reconheço. Realmente, o mais comum é a tuberculose pulmonar. Sem dúvida. Mas não é a única, não. Tá? Então, por favor, presta bem atenção a isso, para você não pensar aí errado. Professor, qual é o mais comum? Mais comum é no pulmão. Então vamos falar aqui da chamada tuberculose causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis. Ou conhecido popularmente como bacilo de Koch. Por quê? Porque teve um cidadãozinho aí, chamado Robert Koch, que foi o grande responsável por identificar esse tipo de bactéria aí. Foi o Robert Koch, foi ele. Foi esse rapazinho aí, né? Careca do bigodão.
Careca do Bigodão, Robert Koch. O cara foi quem identificou, primeiramente, esse tipo de bactéria. Bom, como é que se dá o contágio, professor? Através do contato direto com gotas de saliva. Gotas de saliva. Então, o indivíduo está aqui, perto do outro, o indivíduo está com tuberculose. Era muito comum naquela época dos poetas do romantismo, né? Poetas do romantismo que morreram de tuberculose. Poetas, aqui eu queria que o professor Luiz Romero estivesse aqui para me ajudar. Mas vamos lá. Meu amigo Luiz Romero. Vamos lá. Poetas do romantismo que morreram de tuberculose. Cara, e nós temos Álvares de Azevedo, Augusto dos Anjos, Castro Alves, Cassimiro de Abreu. Muita gente aí que morreu de tuberculose. Tem um poema que deixa eu lembrar aqui, só um minutinho. É o poema tá aqui. O nome do poema, do Augusto dos Anjos, né? Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Augusto dos Anjos. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora, entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Versos íntimos de Augusto dos Anjos, né? Então, pessoal, poeta do escarro, né? O Augusto dos Anjos ficou conhecido como poeta do escarro, né? Se não me engano, parece que é isso. Até onde eu ainda me lembro, quando eu estudava a literatura. Então, ó, presta atenção. Olha o que foi que ele colocou no poema dele, gente, ó. Olha aí o que foi que ele colocou no poema dele. Ele colocou situações interessantes. Ele disse assim, ó. Acostuma-te à lama que te espera. Colocou mais detalhes aí, ó. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, a tua ferida, né? Chaga é ferida, né? Doença. Apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Aí você, Ave Maria, para esse negócio rei nojento, escarrar na boca que beija. Negócio rei porco. Mas aqui, pessoal, que eu estou colocando para vocês, é um poema, né? Versos íntimos do Augusto dos Anjos, que trata justamente disso. Pessoal, a temática era extremamente comum na época dos romantistas, né? Dos romancistas, do pessoal que fazia esse tipo de versos. Aqui é um soneto, né? Deixa eu ver. Eu acho que é. Soneto é que tem a estrutura de 2 quartetos e 2 tercetos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Soneto. Rapaz, bicho, eu decorei a literatura, tá vendo aí? Soneto. Versos íntimos de Augusto dos Anjos. Vês, ninguém assistiu a formidável enterro de tua última quimera. Pois é. Tema sempre constante lá
no romantismo. Volta para mim, 3 minutos e eu volto na sequência para a gente continuar a nossa aula de hoje. Até já.